Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar juntos o hino de número 375 no Cantor Cristão. 375. Queremos agradecer a Deus porque usou nosso amado irmão Gil no domingo passado enquanto estávamos viajando. Damos graças ao Senhor pela disposição dos irmãos de se colocarem nas mãos de Deus para servirem ao Senhor com alegria. Vamos então cantar agora o hino de número 375 no Cantor Cristão. Vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor nesse momento. Muito obrigado, Senhor Deus, pela alegria que inunda os nossos corações, por estarmos na Tua casa de oração, no amanhecer deste novo dia. É o melhor lugar para o cristão estar, na casa do Senhor, em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Como diz a Tua palavra, Ele, o Senhor Jesus, enquanto estava corporalmente sobre a terra, tinha por costume, no dia do Senhor, estar na casa do Senhor. E se somos cristãos, não podemos estar em outro lugar qualquer. Se somos cristãos, devemos espelhar a vida do Senhor Jesus Cristo, servi-lo fielmente, amá-lo fielmente, obedecê-lo fielmente, e sermos um exemplo para este mundo, Senhor, que não conhece o Teu Filho amado. Nós somos as pessoas mais próximas do Senhor Jesus Cristo que este mundo conhece. E o que está vendo no mundo é uma grande confusão. Olhando para os cristãos, muitas vezes vêm muitas outras coisas, menos
a pessoa sagrada do teu Filho amado. Como dizia Mahatma Gandhi, o grande líder hindu, olhando para Cristo, eu gostaria de ser cristão, mas olhando para os cristãos, a vida como eles vivem, a maneira como eles vivem, prefiro continuar sendo hindu. Que trágico, Senhor! Se Mahatma Gandhi tivesse visto um verdadeiro cristianismo nos que se dizem cristãos, ele teria se convertido. Milhões de pessoas hoje na Índia seriam cristãos também. O segundo país mais populoso do mundo, milhões de pessoas mergulhadas no paganismo, mergulhadas na idolatria, mergulhadas em tantas crendices, ó Deus, porque faltou o testemunho cristão. Oh Deus e Pai, que responsabilidade é a nossa, que responsabilidade é de cada pessoa que leva este nome, cristão. Ajuda-nos, ó Deus, a nos assemelharmos ao nosso Mestre e não termos outro interesse a não ser o de conhecê-lo melhor. Acabamos de estudar na classe, na escola bíblica dominical. O Senhor usou mais uma vez os professores e aqui na classe dos adultos, nosso amado irmão Gil. Muito obrigado a Deus, porque trouxe-nos uma lição preciosa a respeito de Zaqueu, que queria conhecer o Senhor Jesus Cristo e que quando o conheceu, foi transformado. Oh Deus e Pai, está faltando uma transformação na vida de muitos membros de igreja. Ajuda, Senhor, possamos ter o interesse de conhecer-te melhor, de nos aproximarmos mais do Senhor e, como Zaqueu, recebê-lo gostoso, recebê-lo com alegria e sermos realmente transformados em novas criaturas. Tantas pessoas estão se perdendo no mundo, tantas pessoas estão indo para a perdição. Nesse tempo que passamos aqui, quantas pessoas estão morrendo ao redor do mundo, Senhor, e muitos deles indo para a eterna condenação, porque não conheceram o Teu Filho amado. Usa-nos então, ó Deus, para transmitirmos a Tua palavra, e a maneira mais clara e mais convincente não é em palavras, mas sim através da vida. Possamos nós viver por Cristo Jesus. Oramos pedindo estas bênçãos, Senhor, também sobre os nossos irmãos que por motivo de trabalho, ou por motivo de viagem, ou por motivo de enfermidade, embora não saibamos de ninguém que esteja doente, mas oramos por todos, ó Deus, que o Senhor abençoe e fortaleça a todos, despertando aqueles que estão adormecidos e descuidados. E juntamente conosco, ó Deus, oramos pelos nossos irmãos que moram longe de nós e por este motivo não podem estar conosco. Oramos pela irmã Mônica lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Oramos pela irmã Mary e sua família lá no Nordeste do Brasil, irmã Maria também no Nordeste. Oramos pelos irmãos em São Paulo, no interior e até mesmo no litoral. Te louvamos pelo irmão Eduardo Strádolis, que assiste aos cultos, e sua família também. Oramos por eles, ó Deus, que o Senhor os abençoe e fortaleça, e que prazer saber que lá no Guarujá, irmãos estão assistindo ao culto aqui também. Em Santa Catarina, irmã Lene, irmã Ana Camille, irmão André, o Gabriel, irmão Arnes, irmã Aina, no Rio Grande do Sul, pastor Tausen Freud, e tantos outros, ó Deus, que não sabemos, mas que são abençoados pelo Senhor. Irmão Arvido, devido à idade, não pode estar sempre conosco, mas oramos por ele, que o Senhor o ajude participando nos cultos através da internet. Graças te damos. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe e aceite este culto. Oramos também pelo irmão Thomas, que não pode estar conosco neste momento, que o Senhor o ajude, fortaleça e que a noite, pela tua graça, possa estar novamente conosco. Também abençoe a tua palavra, Senhor, que vamos ouvir. O Senhor, através do teu Santo Espírito, trabalhando, falando aos nossos corações. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Temos a alegria de ter conosco nossa amada irmã Marilene. Vocês podem ver que ela serve lá na Bolívia, serve aqui, ó, onde ela está, trabalhando lá na porta, lá, servindo ao Senhor. Ela está de férias, mas não descansa mesmo assim. Então vamos convidá-la para trazer um testemunho a respeito do que Deus tem feito ali em Rincón del Tigre. Hoje será apenas um breve testemunho. Na quarta-feira ela vai falar mais.
Então vamos ouvir agora uma palavra a respeito do que Deus tem feito através da vida da nossa irmã e dos nossos irmãos lá em Rincón del Tigre, na Bolívia. Vamos ouvir então nossa amada irmã Maria. É uma alegria muito grande estar aqui entre os amados irmãos, essa família do Senhor Jesus Cristo. Tem algumas pessoas que ainda não me conhecem, porque há 8 anos atrás eu estava aqui como vocês, né? Deus me chamou para conhecê-lo, estava nesses bancos, alegrando diante dos ensinamentos, aprendendo do Senhor Jesus Cristo, porém 4 anos depois o Senhor me separou deste campo missionário, porque todos nós na verdade somos missionários, né? Não são só aqueles que são levados a campos distantes, a missão está com todos nós. Temos a missão de transmitir o Senhor Jesus Cristo, a salvação. Então, 4 anos depois, Deus me separou, me enviou para o campo missionário. Existe uma diferença muito grande entre a nossa cultura brasileira, que é onde a gente está, onde estava aprendendo sobre o Senhor Jesus Cristo, para o lugar onde eu fui enviada. Já compartilhei em outras vezes com os irmãos, e dessas dificuldades, dessas diferenças, inclusive no ano passado, eu pensei que seria a hora de voltar para cá, servir ao Senhor aqui. Mas orando, entendendo a direção de Deus, no final do ano, Deus confirmou que tinha muita gente ainda nesse lugar. A palavra que o Senhor me falou nessa ocasião e confirmou meu coração está lá em Atos. Vamos abrir, por favor, em Atos 18. O versículo 10. Vou pedir, diferentemente da irmã Larice, que está se recuperando, está com a vista muito boa, eu já estou indo, necessitando de um auxílio. Então vamos ler lá, por favor, Atos 18, no versículo 10, diz assim a palavra de Deus: porque eu, o Senhor, sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então, a situação era realmente em relação à diferença, a cultura, saímos desse contexto, a nossa visão das coisas, nosso conhecimento de vida está nessa cultura. Chega lá, é muito diferente, então tem essa dificuldade. Mas Deus confirmou, então voltamos para lá e essa foi a confirmação de Deus. Foi interessante porque eu voltei para lá, dessa última vez fiquei pouco tempo aqui, foi muito rápido. Uma coisa foi a confirmação e outra foi a urgência. Eu necessitava voltar com urgência, já compartilhei com os irmãos da necessidade do campo missionário. Atualmente agora estamos em 7. Desses 7, alguns são de idade bem avançada e agora, principalmente nesta atual, ainda estão mais debilitados e alguns necessitam de cuidados. Então, não é somente o trabalho que precisa ser feito, mas também os próprios missionários também necessitando de atenção e de cuidados especiais. Então, Deus confirmou e Deus colocou a urgência. Então, estávamos trabalhando em casas para acolher os professores, porque o ministério lá agora é feito como? Tudo é em torno do colégio. Aqui, como em Quatro Barras, tem um colégio evangélico, em que a palavra é levada e tem o alcance dos pais. Lá, hoje em dia, também o ministério ele gira em torno do colégio. O colégio abre as portas. E com isso, a gente tem contato com autoridades, inclusive em nível, esses dias atrás recebemos o vice-governador lá da Bolívia que esteve lá em Rincón. Então, tudo é uma oportunidade de testemunhar essas pessoas. A prefeita de cidades próximas, também os pais de família, os aioreus que vivem ali, inclusive dentro da missão, alguns que vêm também, professores e até missionários, pessoas que vão de fora por um tempo, às vezes curto, para poder nos ajudar nos trabalhos. Isso aconteceu também recentemente. Os irmãos da Igreja Batista Alemã de São Paulo foram num grupo de 20 pessoas, e Deus usou eles grandemente. São pessoas, na sua maioria, são pessoas universitários que não tinham o conhecimento técnico do trabalho, mas Deus deu a capacidade e estiveram fazendo muitas melhorias que eram realmente necessárias, que nós lá não teríamos condições de fazê-lo. Então, somos agradecidos também a Deus por essas pessoas que estiveram lá, por esses irmãos. E no primeiro devocional à noite, eles faziam o trabalho e à noite se reuniam para um devocional.
E eu já tinha comprado a passagem para vir para Curitiba com antecedência, porque pela primeira vez nós tínhamos cozinheira, que também temos dificuldade de falta de trabalhadores. A missão contrata, por exemplo, cozinheiros e algumas pessoas. Mas as pessoas chegam, tem um contrato por um ano, um mês depois vai embora. Outra pessoa chega, então é muito difícil o trabalho porque essa rotatividade. Então esses irmãos estiveram lá, estiveram nos ajudando, e nessa primeira noite, no primeiro devocional, eu senti exatamente o que eu havia ido fazer há 4 anos atrás. Quando eu saí daqui há 4 anos atrás, na verdade, eu saí como visitante. Eu fui lá, senti o desejo de ir, de conhecer o campo missionário. Na minha cabeça eu pensava, vou lá, vou lavar panela, vou lavar banheiros. Cheguei lá, indo já no caminho, Deus foi mostrando que a situação era diferente do que Ele tinha para mim, para trabalhar lá. Era algo mais no sentido de liderança, de estar com as meninas, com as pessoas. E quando eu fui, a mensagem foi, lembra que o pastor Roberto falou, amada irmã Marilene, você vai no campo missionário para levar encorajamento, né? Então essa foi a palavra, e a gente chega, assim como eu cheguei aqui, fui recebida com essa alegria, cantamos no hino, né? Tudo contribuindo, tudo falando, né? Então da alegria, a gente chega lá contente, alegre, né? Conhecendo os irmãos, e depois vai embora, mas esse encorajamento, né? Então eu compartilhei com eles nesse momento e disse assim, há 4 anos atrás eu estive aqui fazendo o que exatamente vocês estão fazendo. Vocês vieram para fazer trabalhos, mas na verdade muito mais do que o trabalho que vocês vão fazer. Então eu sabia o que era estar daquele lado de lá, e naquele momento eu estava recebendo o que um dia eu fui, né, com a missão de levar, que era encorajamento. Porque esse ano foi um ano muito difícil, assim, muito difícil, muitas dificuldades, muitas situações passamos, e eu estava num ponto realmente de muito cansaço, de muito esgotamento, não só físico também, inclusive. Creio que parte disso se deu porque no começo do ano, para termos o regulamento, a liberação de estarmos com os alunos, foi necessário, uma das coisas é tomar a vacina. No caso, eu não era obrigada, mas aquela coisa por dar o exemplo, então tomei a vacina também, mas houve sequelas, houve ali consequências disso, que o meu rendimento, digamos, físico, né, aquela disposição, então foi muito afetada, e o trabalho, na verdade, aumentou. Então, com isso, eu compartilhei com eles, eu estive aí agora, né, sentindo deles o encorajamento. Então foi um momento muito lindo, tive a oportunidade ali, né, através da vida da gente, estar testemunhando do nosso dia a dia, muitas bênçãos. Mas eu vou bem rápido agora para concluir, falar de algumas dificuldades. Quando eu fui para lá, eu fui com a certeza de Deus que eu estava no lugar onde Deus queria que eu estivesse. Isso é muito importante, termos a certeza que estamos na vontade do Senhor. Porque quando vem dificuldades, quando vem lutas, você vai pensar, o que o Senhor quer falar com isso? Tem algum propósito? Que lição está me ensinando, né? Do contrário, você pode pensar, eu acho que eu não devia estar aqui. Então é muito importante entendermos a vontade do Senhor e estarmos na vontade do Senhor. Uma das coisas que aconteceram no início deste ano foi que tentaram fechar por vias legais, ou seja, pela lei, né? Tentaram impedir que a própria missão existisse. Havia ido uma pessoa lá que queria muito ir lá, foi, quando chegou lá, ficou alguns dias, foi embora, viu, distorceu tudo que viu, uma pessoa com fobia de animais, estava lá no meio onde tem aranha, tem coisas assim nesse sentido, mas a pessoa voltou, foi embora, distorceu tudo e transformou isso num documento, né, por vias da lei, levaram ao consulado brasileiro, né, ali boliviano, e tentaram fechar a missão, e o objetivo era fechar a missão e que os missionários fossem cada uma para suas terras, para suas casas. Então aí por aí você já tem uma ideia do quanto o inimigo estava realmente revoltado e não querendo que a palavra, né, porque que foi a mensagem que lemos aqui, que Deus falou? Porque tem muita gente nessa cidade. O que significa isso? É a salvação, as pessoas necessitam escutar da salvação. Tentaram fechar, mas Deus é maravilhoso, esteve sempre, está no controle, nossas vidas pertence a Ele, o campo missionário pertence a Ele, a obra é dele, né? Então teve essa situação, rebeldia, então houve esse ano assim, as meninas, principalmente, que é a que eu cuido, né? Uma rebeldia tão grande que na verdade é um reflexo do tempo que estamos vivendo.
A Bíblia disse que estaríamos vivendo tempos difíceis, né? Desobedientes a pais e mães. E os alunos que chegam lá, eles refletem tudo isso. Refletem a falta de disciplina, tudo na casa deles. Então, o que aconteceu também? Chegou um ponto que os pais queriam me tirar do trabalho. Houve diversas situações, em outra ocasião, se Deus permitir, podemos compartilhar, mas os pais queriam me tirar de lá. Então, em reuniões de pais, porque existe uma diferença, né, entre colégio e missão lá. O colégio ele tem professores que é pago, né, o salário deles pelo governo. Ele é um colégio de convênio. E a missão é a missão com a direção, né, de Deus, tem o servo do Senhor lá que está à frente, mas ali é o ponto que você mostra a diferença. E as pessoas confundem. Eles pensam que lá no colégio podem decidir tudo da maneira deles, da forma deles, e justamente, né, o fato do internato fazer parte da missão, ali a gente tem a oportunidade de estar ensinando, disciplinando, sendo firme nos ensinamentos, nos valores, né? E é justamente isso que confronta as pessoas. Então, isso eu queria resumir. Eu sei que teria muito mais coisas para compartilhar com vocês, mas numa outra ocasião, se Deus assim permitir, então compartilharemos. Obrigada, pastor. Agradecemos nossa amada irmã Marilene por esta participação, trazendo um testemunho de lá. Quando estivemos no congresso lá em Varpa, um dos pastores veio para mim e perguntou: soube de algum acontecimento lá em Rincón del Tigre, de uma pessoa que foi lá e saiu difamando? Eu falei: soube, a irmã Marilene contou. Ele falou: ele fez muito estrago aqui também, veio difamando o trabalho do Senhor lá em Rincón. Ai destes, coitados destes, não é contra pessoas que estão fazendo, é contra o Senhor. Oremos por essas pobres criaturas que não têm o Espírito de Deus e levantam-se contra o trabalho do Senhor. Mas o trabalho do Senhor está lá há mais de 70 anos e o Senhor está usando os nossos irmãos. Oremos sempre pelo trabalho difícil em Rincón del Tigre.
Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias em Romanos capítulo 13. Leremos o versículo 1 e o versículo 2. Romanos capítulo 13, leremos o versículo 1 e o versículo 2. A palavra de Deus nos diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Toda autoridade foi constituída por Deus. E vamos ver 3 tipos de autoridade. E infelizmente, estas autoridades constituídas por Deus, muitas estão falhando gravemente. E quando nós falhamos, as consequências vêm. Todos aqui são autoridade, todos aqui. Você vai se encaixar em pelo menos uma destas autoridades que Deus nos colocou. E um dia nós haveremos de prestar contas a Deus de tudo aquilo que Ele nos mandou fazer. E se nós falharmos, haveremos de prestar contas a Deus. Infelizmente, as 3 autoridades constituídas por Deus, a maioria estão falhando e falhando grave. Eu sou de um tempo em que a autoridade era autoridade, a começar em nosso lar. O que nosso pai falava era lei e ninguém discutia. Obedecia-se e não se questionava. Lembro minha mãe falando, em conversa de adulto, criança não mete a colher. Essa era uma palavra séria que ela falava. Hoje, em conversa de criança, papai e mamãe não se mete. É o que está acontecendo nos nossos dias. Vamos olhar para a palavra do Senhor, queridos, e vamos aprender que todos nós somos autoridades e que vamos um dia prestar contas a Deus. Diz a palavra do Senhor, Romanos 13, de 1 e 2. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque há autoridade que não venha, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Algumas traduções diz potestades também. Por isso, quem resiste à potestade ou à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Autoridades ordenadas por Deus. Quem colocou as autoridades foi Deus. Quem estabeleceu as autoridades foi Deus. Mas estamos vivendo tempos trabalhosos, como a nossa amada irmã Marilene falou agora há pouco no testemunho dela. São os últimos dias, e como diz em Timóteo, a carta a Timóteo, apóstolo Paulo escrevendo, sabe porém isto, que nos últimos dias serão tempos difíceis, tempos trabalhosos. As pessoas vão ser amantes de si mesmas, não serão mais obedientes aos pais e mães, não serão mais obedientes. E eu sou testemunha disto, queridos irmãos, dessa trágica mudança que houve. Os pais com autoridade, não autoritários, mas com autoridade, e os filhos obedientes. E hoje, os filhos reizinhos e os papais e mamães submissos, sujeitando-se, subordinados aos filhos. Que mudança terrível aconteceu. Tempos trabalhosos, tempos difíceis, em que as autoridades não têm mais autoridade. E as pessoas, o povo em geral, rebelde, não obedecendo às autoridades. É triste de ver o que está acontecendo no mundo, queridos irmãos. Semana retrasada, houve uma zombaria mundial a respeito do presidente dos Estados Unidos, que é conhecido como o homem mais poderoso da Terra. Porém, ele não consegue às vezes dar contas nem de si mesmo, nem dar o próximo passo. E ele lendo no teletrumper o discurso, não viu que estava uma ordem para ele repetir uma frase. E estava escrito, repita a frase. E ele leu, repita a frase. Foi uma zombaria mundial. Caiu na zombaria das pessoas do mundo inteiro. Porque as autoridades hoje perderam o rumo. Não tem mais noção, não tem mais discernimento, não buscam mais a Deus. E o resultado é que estão sendo zombadas pelas pessoas ao nosso redor. Pessoas desprezando das autoridades. Eu não zombei, apenas vi, assisti e falei que triste de ver uma autoridade que devia ser um exemplo, está sendo motivo de chacota para o mundo inteiro. As autoridades foram constituídas por Deus. Em primeiro lugar, as autoridades governamentais.
As autoridades governamentais foram ordenadas por Deus. Mas essas autoridades deveriam levar as pessoas, o povo, para mais perto de Deus. O trabalho mais importante das autoridades governamentais seria levar as pessoas para mais perto de Deus. Mas o fato é que muitas dessas autoridades governamentais estão levando as pessoas para mais longe de Deus. Tenho o prazer de cada vez que um prefeito é eleito, vou orar com ele. Se não ganhou uma Bíblia ainda, levo uma Bíblia para ele. E digo sempre, nós estamos orando pelo Senhor. A igreja do Senhor Jesus Cristo jamais virá aqui pedir um único tijolo sequer para o Senhor. Mas o Senhor pode contar com o nosso apoio em oração. Para todos eles faço isso. E um deles, fui orar com ele, levei a Bíblia para ele, agradeceu, pedi orações. E eu vi que começou a promover muitas festividades no domingo. E muitos jovens, vendo os jovens por aí, rodando, tomando cerveja, jogando latas e copos e sujeira e imundícia. Aquilo incomodou profundamente o meu coração e eu já havia orado por aquele prefeito. Orei, pedi a direção de Deus, marquei um momento para conversar com ele, cheguei lá e falei, Senhor prefeito, o Senhor sabe que nós estamos orando pelo Senhor, mas estou chateado com a sua atitude. O que o Senhor está fazendo é totalmente fora da palavra do Senhor. O Senhor vai entrar para a história, prefeito, como uma pessoa que levou as pessoas para Deus ou afastou as pessoas de Deus. O Senhor promovendo festas no domingo para trazer jovens da cidade, de outras cidades, embriagando esses jovens. O Senhor vai entrar para a história. Mas o Senhor tem a oportunidade de corrigir a sua trajetória. Mude essa atitude, pare com essas festividades no domingo, incentive as pessoas a irem à igreja, a buscar ao Senhor. Graças a Deus, aquele homem, tocado pelo Espírito de Deus, falou, é verdade. É verdade, eu não tinha pensado nisso. E a partir daquele dia, não teve mais programação no domingo, inclusive na rua de trás, uma perturbação com aquele som alto. As autoridades foram instituídas por Deus, mas ou elas vão levar para perto de Deus, ou vão levar para longe de Deus. E nós, como servos de Deus, devemos estar vigilantes, queridos irmãos. Nós lemos na Bíblia de muitos reis que levaram as pessoas para perto de Deus, mas ao mesmo tempo outros reis que levaram as pessoas para longe de Deus. O povo de Israel tinha por rei Acabe, um homem fraco, uma autoridade fraca, uma autoridade sem o temor do Senhor. O reino do norte sofria com a falta de autoridade de Acabe, que conhecia o Senhor, mas não obedecia ao Senhor. Ao mesmo tempo, na mesma época que Acabe, Asa ao sul, no reino de Judá, o rei Asa buscou ao Senhor. E nós sabemos a diferença, queridos irmãos, entre o que aconteceu no reino do norte com Acabe e o que aconteceu no reino do sul com Asa. Asa buscou ao Senhor. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 14, leremos os versículos 2 a 4. 2 Crônicas, capítulo 14, do versículo 2 ao versículo 4. Vejam só a diferença entre um rei que não busca o Senhor, uma autoridade governamental que não busca o Senhor, e uma autoridade governamental que busca o Senhor. Acabe não buscou ao nosso Deus, ao contrário, começou a ouvir a sua esposa Jezabel, que era uma mulher que não temia a Deus, ao contrário, era idólatra, e o resultado foi trágico para a vida de Israel e inclusive para a casa de Acabe. 2 Crônicas, capítulo 14, do versículo 2 ao versículo 4. Asa, no reino do sul, reino de Judá, um rei obediente ao Senhor, buscou ao Senhor. Por isso, queridos, vamos orar pelas autoridades. Temos aqui na igreja orado, quarta-feira, culto de oração, nós oramos, abençoe, Senhor, o presidente do Brasil, as eleições no Brasil, abençoe o próximo governador, abençoe os deputados. Temos um irmão, inclusive, aqui na igreja, que é candidato a deputado federal. Oremos para que Deus o abençoe, e se for da vontade dele, do Senhor colocá-lo, porque não vem autoridade que não seja de Deus.
Se for da vontade do Senhor colocar o nosso amado irmão lá, que seja para testemunhar, para falar naquela casa de leis. Voltem-se para o Senhor, busquemos ao Senhor. Vamos orar, queridos irmãos, porque as autoridades têm um papel importantíssimo para levar as pessoas para perto de Deus ou para longe de Deus. No Reino do Sul, vejam que testemunho maravilhoso do rei Asa, contemporâneo de Acabe ao norte. No Reino do Sul, Asa, 2 Crônicas 14, 2 a 4. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos, e os altos, e os quebrou, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Qual foi o resultado, queridos? Nós que lemos a Bíblia toda durante o ano e todos os irmãos são convidados a fazer a leitura, incentivados a fazer a leitura, nós sabemos o que aconteceu. Asa viveu e serviu ao Senhor, e quando ele faleceu, o seu filho continuou servindo ao Senhor. Não é isso que nós queremos. Não é isso que nós queremos para o Brasil, para que a próxima autoridade ou as próximas autoridades a nível municipal, estadual, federal, sejam tementes ao Senhor, como Asa foi. E depois o seu filho Josafá continuou servindo ao Senhor. Enquanto isso, no Reino do Norte, Acabe, desobedecendo ao Senhor, rebelando-se contra o Senhor. Irmãos, qual foi o resultado para Acabe? Qual foi o resultado para o reino de Israel? Tragédia em cima de tragédia. Acabe morreu com uma flechada no seu corpo. Passou o resto do dia sangrando no carro e morreu. E todos da sua família foram devorados por cães, inclusive a sua própria esposa. Jezabel caiu do palácio, se espatifou lá embaixo, e quando Jeú falou, vão lá recolher os destroços daquela, pelo menos ela era a esposa do rei, quando chegaram lá, como a palavra de Deus havia dito. Deus falou, quem morrer de Acabe na cidade, os cães comerão, quem morrer no campo, as aves do céu comerão. Jezabel, a própria esposa, morreu, foi os soldados descerem para recolher, não encontraram mais nada a não ser as palmas das mãos, os cães já tinham comido tudo. É isso que queremos para nós, queridos irmãos, para a nossa família, para o Brasil. Então vamos clamar pelas autoridades. As autoridades têm um poder de levar para perto de Deus ou para longe de Deus. Quantas autoridades fracas, queridos irmãos. Olhamos na Bíblia Pilatos. Pilatos sabia que o Senhor Jesus Cristo não tinha culpa de nada, mas diz claramente na Bíblia, Pilatos querendo satisfazer a multidão. E é isso que muitos hoje estão fazendo. Muitas autoridades querem ser populares, querem apenas agradar a multidão, ficam às vezes contra a verdade porque querem agradar a multidão. Mas não existe autoridade que não venha de Deus. As autoridades governamentais, em segundo lugar, as autoridades eclesiásticas, também foram constituídas por Deus. E hoje, lamentavelmente, queridos irmãos, as autoridades eclesiásticas estão sendo motivo de zombaria também. Quantas autoridades eclesiásticas no Brasil estão sendo zombadas, a mão está manchada com dinheiro. Antigamente o pastor cheirava ovelha, hoje cheira dinheiro. É só vermos o que está acontecendo no Brasil. É só vermos o que está acontecendo, tantos pastores metidos em corrupção. Os noticiários mostrando pastores indo nos ministérios e pedindo propina, como se fosse uma pessoa corrupta qualquer. Como precisamos orar pelas autoridades governamentais, mas orar também pelas autoridades eclesiásticas, queridos irmãos. Foram constituídas por Deus, mas nem todas estão agindo como Deus quer que ajam. Deveriam exercer mais influência. As autoridades eclesiásticas deveriam ser exemplo para exercer influência sobre esse mundo corrompido. O sal exerce influência. É perceptível onde tem sal e onde não tem sal. Quando vamos à mesa, sentamos à mesa e colocamos um garfo na boca e sentimos o sabor do alimento, nós sabemos se tem sal ou se não tem sal. Assim também as autoridades eclesiásticas deveriam exercer mais influência, ser o sal da terra,
deveriam fazer a diferença nesse mundo corrompido em que estamos vivendo. Segundo Crônicas, capítulo 23 agora, diz a palavra do Senhor, segundo Crônicas, capítulo 23, leremos o versículo 16. Vejam, queridos irmãos, como a autoridade eclesiástica naquela época, no reino de Judá, Joiada, o profeta, o sacerdote, como ele exerceu influência na vida governamental. Joiada era tão obediente ao Senhor, tão fiel ao Senhor, que conduziu o jovem rei Joás para buscar ao Senhor. Por isso, queridos irmãos, nós como cristãos vamos orar mais pelas autoridades. Vamos fazer como Joiada, rei, presidente, governador, prefeito, vereadores, deputados, senadores, busquem ao Senhor. Oremos e vamos falar a eles, queridos irmãos, para que busquem ao Senhor como Joiada fez. Joiada era uma autoridade eclesiástica em Judá e levou o povo a buscar ao Senhor, o rei a buscar ao Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 23, o versículo 16, diz a palavra do Senhor. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, que seriam o povo do Senhor. Nós, queridos irmãos, vamos fazer essa aliança também com o nosso Deus e com aquelas pessoas com quem nós vamos votar. Você lembra quem você votou para presidente na última eleição? Você lembra quem você votou para senador na última eleição? Você lembra quem você votou para deputado federal na última eleição? Você lembra para quem você votou para governador, para deputado estadual, para prefeito, para vereador e tem orado por ele? A maioria não. A maioria não lembra nem em quem votou para deputado federal. Aí, como vamos exercer influência, queridos irmãos? Joiada chamou o rei, chamou o povo e falou: vamos fazer uma aliança com Deus, vamos buscar ao Senhor, vamos orar pelas autoridades, queridos. Nós somos o povo de Deus, não adianta ficar reclamando. Aliás, a Bíblia não diz em lugar nenhum para nós reclamarmos, muito ao contrário. A Bíblia diz lá em Timóteo que nós devemos orar pelos reis, pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. É isso que a Bíblia ensina. Não diz para criticar, não diz para apontar, não diz para fazer qualquer outra coisa que não seja orar e fazer como Joiada, uma autoridade eclesiástica que, enquanto viveu, o povo serviu ao Senhor. Diz em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 2, 2 Crônicas 24, versículo 2. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do profeta Joiada. O rei Joás fez o que era reto ao Senhor durante todos os dias do profeta Joiada. E Joiada viveu 130 anos. Ouvimos agora há pouco de uma irmã em São Paulo com 106 anos, ainda servindo ao Senhor. Na vida cristã não tem aposentadoria. Estávamos lá em Varpa e o pastor da Letônia, o pastor Edgar e a esposa vieram conversar conosco e eles perguntaram assim: pastor, quando vai para a Letônia? Eu falei: eu não tenho férias. E ele também é pastor: mas como eu não tenho férias? Eu falei: eu sou um certo pastor antigo. Na minha vida é a vida de serviço ao Senhor. Portanto, não tenho planejado ir para a Letônia, porque eu estou servindo ao Senhor. Nós devemos servir ao Senhor continuamente, constantemente. E Joiada serviu ao Senhor por 130 anos. E enquanto ele viveu, Joás obedeceu ao Senhor. Olha a importância das autoridades eclesiásticas, irmãos. Por que o Brasil está nessa situação? Por que o mundo está? Porque os pastores não estão dando devido cuidado para com o rebanho, não estão dando devido cuidado para com o governo. Deveríamos exercer mais influência, orando pelos prefeitos. Quando vou visitá-los, eles falam assim, todos eles falam: pastor, venha mais vezes, pastor, venha orar mais. Eles estão muito acostumados a receber críticas, pedradas, acusações e pedidos para geladeira, para fogão, para televisão, para um monte de coisa. Mas eles não estão acostumados a receber pessoas: prefeito, eu vim aqui para orar pelo Senhor. E depois não adianta reclamar. Vamos orar como Joiada fez. Ele exercia influência sobre o rei. E olha que triste o que aconteceu quando Joiada faleceu.
Nós acabamos de ler: enquanto Joiada viveu, o sacerdote Joiada viveu, o rei não se desviou. Mas, olha o que aconteceu depois, olha que triste. Diz a palavra do Senhor, segundo Crônicas 24, 17 e 18. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá, e prostraram-se perante ele, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e os ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém, por causa desta culpa. Irmãos, não nos descuidemos de orar. Deus constituiu as autoridades governamentais, Deus constituiu as autoridades eclesiásticas. Deus quer que nós exerçamos essa autoridade de orar, de falar, de testemunhar. Por que não levantou alguém depois de Joiada para orientar o rei? Rei, siga firme. Rei, não se desvie. O Senhor já veio até aqui, continue firme. Irmãos, os pastores antigos estão indo. Vamos nós assumir uma responsabilidade de falar. E falar, irmãos, não é fácil. E falar não é fácil. Quero agradecer a todos os irmãos que estão aqui e com os quais tive a reunião durante a semana. Não foram reuniões fáceis, não foram. Eu estava em Vardo, assisti o culto da igreja aqui e fiquei triste de ver que vários irmãos não estavam na casa do Senhor. E como servo do Senhor, como autoridade eclesiástica que Deus me concedeu, eu vou prestar contas a Deus um dia. E Deus vai perguntar: por que você quis ser popular? Por que você não conversou com os que estavam falhando? Por quê? Nenhuma reunião foi fácil, nenhuma delas. E eu corri o risco de ser antipático para vários irmãos, mas eu fiz a minha parte. Porque eu não quero que você, Joás, se desvie do caminho do Senhor. Porque virá grande ira de Deus sobre você, por os descuidos espirituais que estão aqui. Se você me ama ou não, não me importa. Não importa que eu amo você de coração e vou falar enquanto Deus me quiser. Ele pode me levar hoje, se Ele quiser. Mas enquanto Deus me permitir estar aqui, por amor, eu vou falar com os irmãos. Irmãos, isso está errado. Não pode trocar o certo pelo errado. Não pode trocar o eternal pelo terreal. Não pode trocar o espiritual pelo material. Não pode. Vai dar mal, vai dar errado, como aconteceu com o rei Joás. Enquanto tinha uma autoridade espiritual do lado dele: rei, não se desvie, não se desvie, não se desvie. Ele permaneceu firme. Foi Joás falecer, foi Joiada falecer, Joás se desviou. Vamos orar, queridos, vamos orar pelos missionários para que Deus os use. Eu sou filho de missionários. Nunca tinha ouvido na minha vida missionários se suicidar. Ultimamente estão acontecendo isso. Nunca tinha ouvido na minha vida pastor se suicidar. Ultimamente está acontecendo isso. Não faz muito tempo veio da Índia uma informação, o pastor Josué Tanami que está lá, falando de missionários que estão se suicidando. O que está acontecendo? Autoridades eclesiásticas perdendo autoridade, tal qual os governantes deste mundo, perdendo autoridade, se afastando do Senhor, porque quem está firme no Senhor jamais vai fazer uma coisa dessa. Jamais. Precisamos com firmeza orar pelas autoridades, orar pelos pastores. Por favor, abra Hebreus capítulo 13, versículo 17. Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 17. O que você tem feito? Tem orado ou tem falado mal dos pastores? O que você tem feito? Cuidado. É o ungido do Senhor. É o ungido do Senhor. Hoje de manhã ainda li sobre Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E ele também, enquanto buscou a Deus, Deus o abençoava. É só você ler lá no livro de Juízes, se não me engano, no capítulo 12, se não me engano. Está escrito que enquanto Saul buscou ao Senhor, para onde ele ia, ele era bem sucedido. Para onde ele ia? Para os filisteus, era bem sucedido. Ia para Damasco, aonde ele ia? Enquanto ele buscou o Senhor. Mas foi Saul se desviar do Senhor, o resultado foi tragédia na vida dele. Isso é para qualquer pessoa, e não será diferente na sua vida também. Se descuidar da sua fidelidade ao Senhor, a tragédia se abaterá sobre a sua vida e sua família também. Saul
se desviou do Senhor, e aí começou a perseguir Davi. Olha o exemplo de Davi, irmãos. Saul estava totalmente errado, e Davi teve pelo menos 2 oportunidades de matar Saul. Ele teve. Uma vez ele estava escondido na caverna de Adulão, e Saul entrou lá para defecar, e os soldados de Davi estavam ao redor, na escuridão da caverna, falaram: Davi, olha só a oportunidade, está prontinho, está aí o homem, é só passar, e ainda se ofereceram para matar. Olha o que Davi falou: eu não vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Não vou levantar. Outra ocasião, Saul estava dormindo, Abner, o general do exército, estava dormindo, todo mundo dormindo. Davi e Abissai entraram de mansinho no arraial, foram até onde estava Saul. Podiam ter cravado. Abissai ainda falou: deixa eu só uma vez, eu finco aqui e acabou, o senhor está livre do seu inimigo. Davi falou: não vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Pegaram ali a lança de Abner, pegaram a bilha d'água de Abner, saíram. Depois Davi gritou: Saul, Deus me deu na tua mão, podia ter matado o senhor agora, mas eu não fiz isso, Saul. Não fale mal dos pastores, queridos, não fale mal. Não fale mal. A Bíblia diz que os pastores oram por vocês, e é o que eu faço cada dia também. Só que muitas pessoas estão trazendo maldição sobre você. Muitas pessoas estão trazendo maldição porque servem o pastor na hora do almoço, falando mal e criticando. E os seus filhos estão. E eu conheço muitas pessoas que falaram mal dos pastores, inclusive do meu pai, que foi um servo de Deus piedoso e sofreu muito. Domingo passado de manhã, estava conversando com um amigo meu de infância, filho do pastor Werner Krieger. Estávamos ali do lado do templo antes de começar, e um outro irmão nosso de infância também, éramos 3 amigos de infância, e esse amigo, que tem estado algumas vezes aqui no culto, falou assim: Evaldo, Edson, você é idêntico ao seu pai, e pastor Roberto, você é idêntico ao seu pai. Ele só falou assim: você só tem mais cabelo que seu pai. Ele falou assim para mim. Eu falei: acho que eu não sofro tanto quanto meu pai sofreu. O que meu pai sofreu, queridos irmãos, com pessoas que falavam mal. Ele era um homem de Deus, mas como as pessoas tinham prazer de falar. Mas todos eles pagaram pelo que fizeram. Não faça isso. Diz o que a Bíblia, olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 16. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Ah, meus irmãos, não é para mim que você vai prestar contas. Se você falar mal de mim ou não, eu vou continuar servindo ao Senhor do mesmo jeito, mas para você fará uma grande diferença. Estávamos em São Paulo uma vez, e um amigo de infância do nosso pai, pastor Lyman Bembers, um pastor simples, estava pregando, e ele falou de um grupo de pessoas que começou a falar mal dele e da esposa dele. E ele foi relatando as tragédias que se bateram sobre aquelas pessoas, a tragédia que se abateu. Não fale mal do pastor, ore pelo pastor. Nós não somos melhores aqui ninguém, mas eu tenho o prazer de orar por vocês e zelar pelas vossas almas, irmãos. E zelar significa chamar: irmão, você está errado, você errou, você se desculpou. Porque se eu não fizer isto, faltou um joiada depois para falar para Joás: Joás, você está descuidando, volta para o caminho, volta para o caminho. Hoje falta joiada para falar: volta para o caminho. E se você é amigo de verdade, se você é um cristão verdadeiro, vai entender e vai aceitar e vai mudar de comportamento, porque as autoridades foram constituídas por Deus e devemos orar pelas autoridades para que sejam usadas pelo Senhor. Precisa coragem para falar, queridos irmãos. Conversando com o irmão Eliseu alguns dias atrás, irmã Celina, lá do litoral, eu era criança quando meus pais eram missionários lá, e ela e o pastor Oswaldo, eu lembro até hoje do domingo que eles foram despedidos pela igreja para ir para o campo missionário.
Foi um momento bem emocionante, porque os dois, fiéis ao Senhor, obedientes ao Senhor, consagrando a vida ao Senhor, saíram e foram para o campo missionário. Lembro até hoje aquele momento. Pastor Oswaldo já está na eternidade, a irmã Celina está lá ainda bem velhinha. E recentemente uma senhora que foi membro da igreja aqui anos atrás, mas hoje está descuidada, e ao invés de ir para a casa do Senhor, domingo vai correr por aí. Se você fizer isso, está errado. Se você assistir corrida de Fórmula 1 em vez de vir para a igreja, está errado. Se você for para a pescaria em vez de vir para a igreja, está errado. Se fizer qualquer outra coisa em vez de vir para a casa do Senhor, está errado. E tem coragem de falar. Tem que ter coragem. E essa senhora ligou para a irmã Celina: irmã Celina, poderia orar por mim, porque no domingo eu vou correr e vou fazer isso. A irmã Celina, já bem velhinha, falou: irmã, que vergonha. Eu oro por você sim, mas para que Deus fale ao seu coração, porque correr no domingo, correr no dia do Senhor, o seu lugar seria estar na casa do Senhor. Isso as autoridades eclesiásticas precisam fazer, falar, alertar, como o Joiada fez para Joás, como a irmã Celina está fazendo. Aquela senhora ficou envergonhada, mas não vai poder dizer que a irmã Celina não avisou. Vamos falar, queridos irmãos, está havendo um descuido muito grande na vida espiritual, e esse descuido vai terminar mal. Por isso vamos alertar, com fidelidade, com amor, servindo ao Senhor. Durante a semana, o nosso amado irmão Gil mandou um vídeo muito sério para mim. E qualquer irmão que quiser, eu posso mandar, irmão Gil pode mandar também. Os descuidos na vida espiritual custam muito. Na minha infância eu li a respeito do pastor Eurico Nelson. Ele nasceu na Suécia, a família emigrou para os Estados Unidos. Estavam bem nos Estados Unidos, mas Deus o chamou para o campo amazonense. Ele e a família vieram para o Amazonas, para o Pará. Ele foi conhecido como o apóstolo da Amazônia, pastor Eurico Nelson. Ele pregava com fidelidade ao Senhor, e as pessoas zombando lá na frente da igreja, e pegavam latas de querosene. Antigamente tinha aquelas latas de querosene, e inclusive era o mesmo tipo de lata de margarina, que eram latas de 20 litros, e as pessoas então começavam a fazer batucada na frente da igreja, para perturbar o culto na casa do Senhor. E o pastor Eurico Nelson foi conhecido inclusive como a voz de trovão, porque ele começou a falar mais alto, porque o barulheiro lá fora, todo mundo perturbando, gritando e batendo lata, e ele falava com firmeza para os irmãos que estavam ali. Não se intimidaram. Mas eis que apareceram em 1910 dois suecos também, que tinham também imigrado para os Estados Unidos, e que estavam fazendo parte de um movimento perigoso, que está em todo lugar, um movimento que não é bíblico, que não é cristão. Chegaram lá, e o pastor Eurico Nelson estava no Pará, em Belém do Pará, e aqueles dois chegaram lá, e o pastor Eurico Nelson, por 5 meses, se ausentou da igreja, e deixou aqueles dois que se diziam pastores, também deixou ali. E o resultado foi, se você quiser ver o vídeo, você lerá a carta de um irmão falando o que aconteceu na igreja. O que aconteceu foi que a igreja foi destruída. A igreja foi destruída. Porque começaram a introduzir práticas mundanas, pecaminosas, que não tem nada de espiritual, estão em todo mundo. E estão em todo mundo, movimentos enganando as pessoas. E se não tivermos firmeza, meus irmãos, as igrejas estão sucumbindo. Fiquei pensando, se o pastor Eurico Nelson estivesse lá, ele teria visto o desvio, não teria permitido acontecer. Irmãos, oremos pelos pastores para que não deem espaço para esses mercenários que estão por aí. A Bíblia fala que o ladrão veio para roubar, para matar e para destruir. O ladrão está em todo lugar, inclusive na igreja. E na carta que esse irmão escreveu em 1910, ele falou, ele entrou furtivamente na igreja. O inimigo está entrando nas igrejas para destruir as igrejas. Por isso precisamos orar pelas autoridades eclesiásticas para que sejam firmes e tenham coragem para falar: irmão, você está errado, mude de comportamento, ou senão vai se tornar mais um Joás se afastando do caminho do Senhor. Você já leu na Bíblia quanta gente se afastou do caminho do Senhor? Você já leu? Saul, Salomão, Joás e tantos outros. É um aviso para nós: não se descuide na vida espiritual.
Deus constituiu autoridade governamental, Deus constituiu autoridade eclesiástica, e agora todos estão imbuídos aqui. Todos. Autoridades familiares. Deus constituiu autoridades familiares também. Você, papai, você, mamãe, é uma autoridade familiar. Deus chamou você para uma grande responsabilidade. É triste de ver quantos pais frouxos nos nossos dias. Desculpe, meus irmãos, mas tem pais frouxos demais. Faz demais a vontade dos filhos e faz de menos a vontade de Deus. Você vai fazer parte de Eli, da companhia de Eli. Eli não repreendeu seus filhos como Deus mandou, porque queria agradar os seus filhos. Nós somos autoridades e precisamos chamar sobre nós a responsabilidade. Uma mulher que eu admiro muito na Bíblia, desde a minha infância, sempre admirei, foi Joquebede. Que mulher corajosa foi Joquebede. E precisamos de mães assim. E precisamos de pais assim, que são autoridades. Deus constituiu você uma autoridade na sua casa, mas chame para si a responsabilidade. Não empurre para os outros. Toda hora chega pai, chega mãe aqui, pastor, você pode falar com meu filho? Mas não foi, fui eu que falei. Que gente frouxa. Que gente frouxa. Assume a responsabilidade. Chama para si a responsabilidade. Olha Joquebede, que exemplo que foi essa mulher. Primeiramente, abre em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Olha que responsabilidade dessa mulher. Ela chamou para ela a responsabilidade. Pai, você tem chamado para si a responsabilidade? Mãe, você tem chamado para si a responsabilidade? Você sabe onde o seu filho tem andado nas noites por aí? Sabe? A companhia que tem andado? Chame a responsabilidade. Fala, não, meu filho, não pode. Não, meu filho, não pode. Tem muito pai querendo ser legal. Tem muita mãe querendo ser legal. Deixa o filho fazer o que bem entende. É só uma questão de tempo para você chorar. É só uma questão de tempo. Chame a sua filha, chame o seu filho. Os urubus estão por aí para devorar. E se você não abrir os olhos e não chamar para si a responsabilidade, os crocodilos estão por aí, como estiveram na época de Joquebede também. Qual era a ordem imperante no tempo de Joquebede, quando nasceu o belo menino Moisés? Qual era a ordem do rei, queridos irmãos? Jogar no rio, para o crocodilo comer. Qual é a ordem imperante no nosso mundo hoje? Deixa fazer o que quer. O que que tem? O que que tem? O que que tem? É que você vai ver o seu filho chorar depois. Joquebede, a ordem era de jogar os meninos no rio para o crocodilo comer. Mas ela chamou para si a responsabilidade. Se alguém vai morrer, sou eu. Se alguém vai morrer, esse alguém sou eu. Está faltando gente assim. Está faltando gente de coragem. Nos governos, nas autoridades eclesiásticas e nas casas também. Nas casas também. Hebreus 11, versículo 23, diz a palavra do Senhor. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Esta palavra fala profundamente ao meu coração. A quem você está temendo? Ao rei deste mundo? Ao Deus deste mundo? Você está temendo o quê? Ser impopular com seus filhos, para dizer não para eles? Ou você está temendo ao Senhor, querendo fazer a vontade do Senhor? Não adianta depois chorar. Faça a vontade do Senhor. Mamãe, posso ir hoje a tal lugar? Filha, vamos orar para ver se é a vontade do Senhor. Com quem você vai? Onde você estará? O que você vai participar? Os pais estão ingênuos demais nos nossos dias. Estão ingênuos demais, confiando demais. E o resultado é que os crocodilos estão devorando os filhos. E depois, um para cá, outro para lá, choro para cá, tristeza para lá. Quantos problemas poderiam ser evitados se fossem mais Joquebede, mais obedientes ao Senhor? Chame a responsabilidade para si. Se o seu filho for impopular, problema dele. 2 problemas. Você vai ter que me aceitar como eu sou. Você é filho, você vai ter que obedecer.
O meu sogro, por muitos anos, ele não foi cristão. Ele não foi. Muito ao contrário, ele estava revoltado com Deus por causa do mau testemunho de muita gente que se dizia cristã. Ele bebia. Quando eu comecei a namorar a Larissa, nós começamos a namorar cedo, com 18 anos, e eu ainda tinha o agravante de ser filho de pastor, porque para ele filho de pastor era rebeldia, lá onde ele morava. Filho de pastor lá dava mau testemunho. Eu cheguei de repente lá, de Curitiba, eu cheguei lá, ele não conhecia, e se não fosse pela minha sogra, a Larissa nem seria minha esposa hoje. Ele não queria nem saber de cristão, e nem muito menos de filho de pastor, e namorar a filha mais velha ainda. Mas ele tinha autoridade. Ele podia ser bêbado, mas ele tinha autoridade. Quando eu fui pedir permissão para namorar, eles dois, ele e minha sogra, falaram: 10 horas em casa e nem um minuto a mais. Hoje. E pais que se dizem cristãos. E pais que se dizem cristãos. Cadê a sua autoridade, pai? Cadê a sua... mas a filhinha vai ficar revoltada. Problema dela. Vai ter que aprender que pai é autoridade, que tem que obedecer ao Senhor, que tem que respeitar a ordem de Deus. O que o seu filho tem visto? O que ele tem ouvido? O que ele tem cantado? O que ele tem feito? Com quem ele tem andado? Você sabe? Não sabe? Então vai ser responsabilizado diante de Deus, porque não há autoridade que não venha de Deus. E não seja um pai frouxo. Acompanhe a vida do seu filho. Acompanhe os passos do seu filho. E depois continue o resto da vida, porque não cessa nunca esta missão. É o resto da vida em oração. Vamos ser mais como Joquebede, querido. E não é a única que nos dá o exemplo. Não é a única. Temos um outro exemplo maravilhoso na Bíblia também. Temos Joquebede e temos Josué. Josué capítulo 24, por favor, abra para lá. Josué capítulo 24. Diz a palavra do Senhor. Josué capítulo 24. Quantos filhos hoje? Pai, hoje não estou com vontade na igreja. Tá bom, fica em casa então. Frouxidão. Frouxidão da parte dos pais. Não está exercendo a autoridade que Deus lhe investiu. Se por acaso tem algum filho hoje dormindo em casa e você está aqui, você está em grande falha diante do Senhor. Olhe, peça para Deus te ajudar a fazer como Josué e como Joquebede. Joquebede, eu puxo para minha responsabilidade. Se alguém vai morrer, não vai ser meu filho, você. Eu vou dar a minha vida para a vida do meu filho. Como Josué, ele falou para o povo: vocês escolham a quem vocês querem servir, vocês escolhem, porém eu vou chamar para mim a responsabilidade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15, diz a palavra do Senhor. Josué 24. Porém, se vos parece mal, Josué falando ao povo, servir aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se eu chamasse aqui à frente agora todos os pais que chamaram a esposa e o filho para fazer culto, quantos viriam aqui à frente? Quantos viriam? Não há de estranhar, porque tanta desgraça, tanta tristeza, tanta vergonha. É a sua responsabilidade. Não espere um anjo descer do céu. Irmão, 6 horas da manhã, acorde para fazer o culto. Não espere, porque o próprio Filho de Deus já desceu e já falou, e já deu exemplo. E ele, como de costume, subia ao monte para orar e passava a noite orando. Mas nós, os filhos estão sendo devorados pelos crocodilos, pelos urubus que estão por aí. Acorde mais cedo, chame a família para o culto doméstico. Faça o culto no seu lar, faça o culto. Chame a responsabilidade para si, como Josué fez.
Qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Enquanto Josué viveu, tal qual joiada, o povo de Israel se manteve fiel. Porque o povo está se apodrecendo do jeito que está? Porque está faltando Josué e Joquebede e joiada. Está faltando gente com autoridade para levar a sério a palavra do Senhor. Mais uma vez quero agradecer, irmãos amados. Vocês sabem que eu amo vocês, mas eu amo vocês. E vou orar e vou falar. Quando tiver alguma coisa errada, eu vou falar. Porque eu quero chegar diante do Senhor com a minha consciência em paz. Senhor, Senhor, aqui está o rebanho do Senhor. Esse é o rebanho do Senhor, que o Senhor me permitiu conduzir para o Senhor. As ovelhas são do Senhor. Eu cuidei da melhor maneira que eu pude, Senhor. Nem todos eles compreenderam. Às vezes ficavam bravos comigo, às vezes falavam coisas de mim. Mas é para o Senhor, não é para mim, é para o Senhor. E estou fazendo para o Senhor. Sabe qual foi o resultado da responsabilidade de Joquebede? O seu filho conduziu o povo de Israel do cativeiro para a terra prometida. Sabe qual foi o resultado de Josué chamar para si a responsabilidade? Enquanto ele viveu, o povo de Israel serviu ao Senhor. Por favor, leia o versículo 31. Josué 24, 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda tiveram muito tempo, ou viveram muito tempo depois de Josué, e sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Chame para si a responsabilidade. O que me admira é que para vir para a igreja, às vezes as pessoas têm doença, têm tosse, têm isso, têm aquilo, mas para ficar enoitadas tomando sereno por aí. Aí os filhos podem. Abra o olho. Enxergue os erros que vocês estão, irmãos, que estão se descuidando na vida, a autoridade que Deus lhe deu. Nós lemos no começo, não existe autoridade que não venha de Deus. Você é uma autoridade, pai. Você é uma autoridade, mãe. Mas vamos prestar contas da autoridade que nós temos diante de nós, que Deus colocou. Como você vai chegar diante do Senhor? Como? Senhor, cheguei aqui aos frangalhos, porque a família está um destroço. É isso que você quer? Ou quer fazer como Joquebede? Livrar o filho do crocodilo? Ou fazer como Josué? Eu e a minha casa serviremos. O que os outros estão fazendo não me importa, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Em casa não vai faltar o culto doméstico. E meus irmãos podem contar com as minhas orações, porque eu amo vocês de coração. Ame a mim ou não, eu os amo. Quero servir ao Senhor com alegria. E a autoridade que Deus me deu, quero exercê-la para a glória do Senhor, com toda a humildade. E todos aqui são ao Senhor. Vamos exercê-la, porque um dia vamos prestar contas. Diz o Senhor Jesus Cristo: o Senhor distribuiu dons aos seus servos, se ausentou e depois de muito tempo, o que fez? Voltou e prestou conta. Ele vai prestar conta. Cada um de vocês que estão aqui nesta manhã e os que não estão, vão prestar contas, vão chegar diante de Deus. E a Bíblia diz que o julgamento começa pela casa de Deus. O julgamento vai começar por nós, queridos irmãos. Pai, eu lhe dei uma autoridade. A Bíblia diz o que os seus filhos são. O que os seus filhos são? Lembra-se? Herança do Senhor. Deus vai perguntar: o que você fez com a herança? Ah, Senhor, sabe, gostava tanto das musiquinhas de rock, das baladas, dos homossexuais, da imundícia. Ele gostava, o que eu podia fazer, Senhor? Aí ia ficar bicudo comigo, Senhor. Frouxo. Quem faz isso é filho. Fala não, não e não. Pronto. E a Bíblia fala: o que passa disso é de procedência maligna. Não é não. Ponto final. Eu amo você, minha filha. Eu amo você, meu filho. Eu já vivi bastante para saber que você vai no caminho do erro. Isso vai trazer consequências para você. Autoridade, exerça para a glória do Senhor. Vamos orar. Senhor, estamos em crise de autoridade, Senhor. Não são só os governantes que estão frouxos. Também os líderes religiosos estão numa frouxidão tremenda, encantados com o brilho do ouro e não com o apacentar do rebanho. Oramos também, ó Deus, pelos pais e mães que estão falhando gravemente, Senhor, querendo ser amiguinhos dos seus filhos e deixando-os
morrer envenenados nos pecados e imundícias do mundo que estão ao redor de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos como as mães como Joquebede, chamando para si a responsabilidade. Não temer a imposição atual desse mundo desgovernado. Não temer. Mas como Josué, fazermos também, ó Deus, como ele fez. Eu e a minha casa concedida por Deus, esposa concedida por Deus, filhos concedidos por Deus, netos concedidos por Deus, sobre os quais nós temos uma grande responsabilidade. Ajuda, Senhor, desperta, acorda, abençoa. Os filhos estão olhando para nós, e o que nós fazemos vai influenciá-los grandemente. Quando não estivermos mais aqui, como Joiada, como Josué, como Joquebede, já não estão mais aqui, mas nós ainda estamos aqui, Senhor. E ainda dá tempo de mudar a trajetória errada que está em rota de colisão para muitas famílias descuidadas. Ajuda, abençoe. Pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. escreveu esse hino? Fanny Jane Cross. Quem traduziu esse hino? Salomão Luiz Ginsburg.
Ele se converteu, ele era judeu, se converteu, e o pai falou, ou Cristo, ou a casa, ou a herança. Abriu a porta e falou, você escolhe. Quem vocês acham que ele escolheu? Veio para o Brasil, foi escrito um livro sobre ele, um judeu errante no Brasil. Passou aqui no tempo em que entravam nas casas e pegavam as Bíblias e queimavam em praças públicas. Isso já aconteceu no Brasil, já aconteceu. As pessoas estão achando que não acontece, já aconteceu. Vamos cuidar, queridos. Se nós não exercermos autoridade, de novo, as autoridades do mal vão querer dominar o Brasil. Então vamos orar, que Deus abençoe todos. Senhor, ajuda-nos a sermos obedientes ao Senhor. Ninguém está aqui por acaso. Todos nós temos uma responsabilidade, seja como autoridade governamental, seja como autoridade eclesiástica, seja como autoridade familiar. Ó Deus e Pai, dê a todos os pais e mães esta responsabilidade, Senhor. Vamos prestar contas ao Senhor um dia, possamos então todos trabalhar com alegria, todos exemplares na vida espiritual, todos obedientes ao Senhor e dando o melhor de nós, dando a nossa vida, se for o caso, em favor dos nossos queridos, para que nenhum deles se desvie do teu caminho, pelo engano do pecado que está destruindo casamentos, famílias, filhos, sociedade em geral, igrejas em geral. Ajuda, Senhor. Leve em paz os meus amados e queridos irmãos. Muito obrigado pelos visitantes que nos alegraram profundamente com a presença. E se nós já ficamos felizes, imaginamos o Senhor, como está feliz por ver cada um responsável aqui nesta manhã. Dê a todos o pão de cada dia na porção suficiente e traz-nos de volta à noite para o culto à noite. Quando vamos ouvir sobre a Tua palavra, amplia o lugar da Tua tenda, firma bem as estacas. O vento está soprando forte, Senhor. O vento das doutrinas, o vento da destruição está soprando forte nas casas, nas famílias e destruindo muitas pessoas que não estão bem firmadas com as estacas firmes no Senhor. Ajuda-nos então. Traz-nos de volta à noite para continuarmos Te adorando, Te servindo e conduzindo a família para mais perto de Ti. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Abençoada tarde para os irmãos. É bom viajar. Eu não gosto tanto de viajar, eu gosto mais de ficar aqui. Fui porque tinha obrigações lá. Muito bom estar aqui. Pelo culto começar na hora certa. Nenhum culto começou na hora certa lá. E o pastor da Letônia olhava no relógio, os minutos passando e eu querendo sumir embaixo do banco de vergonha. Parabéns por todos serem pontuais. Louvado seja o Senhor pela sua fidelidade. Até a noite, com a permissão do nosso Deus.